Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar o vídeo, eu peço a você, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho. E se quiser ajudar o canal, o Pix é, tá? Preste bem atenção, Robson, tá? Robson, rmt@gmail.com. Robson, tá? .rmt@gmail.com, ok? E vamos aqui, né, partir para uma missão. Vamos aqui. Esse texto aqui tem algo muito interessante. Grande parte da história humana foi mantida em segredo e fortemente guardada. Se soubéssemos a verdade, isso mudaria a própria ideia de como percebemos a nós mesmos e a própria realidade. Se essa informação e divulgação fossem divulgados demasiado rapidamente, haveria anarquia e violência globais, pois muitos perceberiam que a sua vida é uma mentira. A verdade é tão incrível que apenas uma mente expansiva, preste bem atenção, uma mente expansiva pode compreender o seu tamanho e alcance geral. Perceba que enquanto você lê isto, uma luta extremamente importante está acontecendo ao nosso redor sobre o direito ao livre-arbítrio dentro de uma espécie consciente. A maioria de nós simplesmente não tem consciência de nada disso acontecer. Tente compreender totalmente a ideia de existir em um planeta nas extremidades da Via Láctea, segundo essa cosmologia que temos hoje. A Via Láctea é um dos milhões de outras galáxias do universo que superam em número cada grão de areia do planeta. Tá? O escritor acredita nisso. Permitam que esse número impressionante, tamanho e escala sejam absorvidos. A realidade, tá, começará a ficar confusa e logo você se tornará um observador nesta aventura galáctica, consciente de si mesmo. Essa mentalidade é essencial para compreender a grande complexidade do nosso universo. Nunca subestime o potencial do que é possível neste grande teatro da experiência da evolução consciente. Então, quando eu falo, veja bem, nós precisamos distinguir claramente o que é a verdade. Mas o que é a verdade? Né? Quando o Cristo estava lá com Pilatos, batendo aquela conversa, ele perguntou para Jesus o que é a verdade. E Jesus disse assim, aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Verdade não é o oposto de mentira. Verdade é o oposto de ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Frase que é repetida muitas vezes aqui no Brasil. Mas que verdade? Tá? A verdade é o oposto da ignorância e não da mentira. Quando você lê esse texto, o que é que claro, esse escritor tem uma visão cosmológica dessa coisa arada toda que está por aí. Tá? Porque uma das estratégias dentro do sistema da Matrix é tentar confundir as pessoas. Tá? Se você não pode impedir elas de conhecer a verdade, confunda elas. Crie confusão.
né? Então, Jesus disse que o diabo era o pai da mentira, né? O pai da mentira. O que é, então, a Matrix? Ele diz assim, aqui no texto, observe só a frase que ele vai usar aqui. Tá? A verdade é tão incrível que apenas a mente expansiva pode compreender o seu tamanho e alcance geral. Tá? Uma mente expansiva. Mas ele diz bem aqui, olha, que se soubéssemos a verdade, isso mudaria a própria ideia de como percebemos a nós mesmos e a própria realidade. Qual é o grande X da questão? É que toda a história humana é uma mentira. Toda a história da humanidade é uma mentira. Quando não é uma mentira, é uma manipulação. Ok? Então, hoje, você descobrir que esse sistema em que nós vivemos é um controle, é controlado. Controlado por quem? Controlado por elites, controlado por grupos, controlado por, né, pelos seres que aí estão. Ok? Pelos seres que aí estão. Nós, humanos, sempre convivemos com alienígenas ou não humanos. Eles estavam aqui na Terra antes de nós. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tá? Quando você pega e entende o que são os seres intermediários, primários e secundários, você verá que esses seres existem na Terra. E esses seres têm um potencial enorme. Por quê? Porque eles vivem num mundo paralelo ao nosso. Ok? Então, você conheceu o que são os daimons, os djinns, os shedins, os devas, os elementais, você vai perceber que esses seres não vivem em outro planeta. Vivem aqui, no sistema Terra. Tá? Vivem no sistema Terra. E o sistema Terra é controlado. Controlado por quem? Controlado por esse ser aqui, ó. Tá? Pelo Jeová, Yahvé, que é o próprio Satanás e o próprio diabo. É? Ele controla tudo isso. Quem está acompanhando o meu canal aqui sabe que a gente tem falado sobre esse assunto. Ok? Certo? Muito bem. Dito isso, eu vou baixar aqui e vou bem aqui. No livro de Enoque, eu vou pegar a parte mais importante aqui do livro de Enoque, que é o capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Enoque diz o seguinte: e aconteceu que depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemo-nos para nós mesmo esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Tá? A observação aqui no texto. No texto aramaico, lê-se a palavra sentinelas.
Ok? Sentinelas. Quem são esses seres? Né? Esses sentinelas. Você vai entender isso aqui, ó. Existiam os Elohim, que são os mesmos Anunnaki, Arcontes. E existiam os filhos dos Elohim, que eram os Benei Elohim, chamados Sentinela. E no livro, nas tabuletas da Suméria, são chamados de Zigig. Tá? Eles se juntam às Adamitas, as Terráqueas, e geram os Nephilim, os Giboim e os Eliod, tá? Que, por sua vez, vão gerar os Noditas, que vão dar origem aos pré-sumérios. Ok? Nephilim, Giboim e Eliod. Você vai perguntar assim, bem, mas nasceram esses seres? É isso que você vai ver agora aqui, ó. Tá? Porque o livro de Enoque tem o livro etíope e tem o livro na língua grega. Tá? Então vamos ver aqui, bem aqui, ó. Bem aqui. Aqui, ó. Na observação, diz aqui no capítulo 11, no versículo 11, as mulheres conceberam e geraram gigantes. Aí você vem ver aqui o ponto 7, que é esse aqui, ó. Ele vai dizer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta esta seção. E elas, as mulheres, geraram a eles, os sentinelas, 3 raças. Os grandes gigantes, tá? Os gigantes trouxeram os Nephilim e os Nephilim trouxeram os Eliod. Olha só. Então, aqui nesse texto, os gigantes não são os Nephilim. Tá? Por quê? Porque os gigantes trouxeram os Nephilim e os Nephilim trouxeram os Eliod. Você está percebendo aqui? O texto grego diz assim, ó, consideravelmente, ele diz assim, o manuscrito, essa seção, e ela, as mulheres, geraram a eles, os sentinelas, 3 raças. 3 raças, gente. Aqui, ó. Certo? Os gigantes, tá? Os Nephilim e os Eliodes. Correto? Tá? Os gigantes é equivalente à palavra Giboim. Né? Porque depois essa mesma expressão gigante vai aparecer ligado aos Anakim. Tá? No livro dos Jubileus também se fala sobre isso. Então você está observando que há aqui claramente que houveram 3 raças: os gigantes, os Nephilim e os Eliod. Ok? Todos esses seres aqui, ninguém está falando de seres humanos, nós estamos falando de seres não humanos. E tudo isso aqui tem a ver com quem? Com os Anunnaki, Elohim, Arconte, tudo. Isso é um pacote só. Né? Um pacote só. Então, quando você pega a Bíblia no original, você vai ver que
que os Giboim não são os mesmos Nephilim, e nem os Nephilim são os anjos caídos. Não tem nada a ver. Quem são os caídos? São os Benei Elohim. Foi eles que desceram do céu, portanto, é aquilo que a própria a Tábua da Suméria narra, dizendo que desceram do céu os Zigig, junto com Marduk, e em torno de 200 Zigigues, e tomaram para si mulheres adapitas, tá? E geraram filhos. Você está entendendo? Então as pessoas, aí vem um monte de gente por aí falar o seguinte: não, os Nephilim são gigantes. Não são os gigantes. Não são. Tá? Não são por quê? Porque se você pegar rapidamente aqui uma Bíblia, eu vou pegar aqui, você pega Gênesis lá no capítulo 6, você vai pegar o capítulo 6 de Gênesis, e vai dizer assim, ó, olha o que diz aqui: e havia então gigantes na terra, mesmo depois que os filhos de Deus, Benei Elohim, se uniram com as filhas dos humanos e geraram filhos. São eles os heróis famosos dos tempos antigos. Tá? Bem, bora ver aqui o que é que diz aqui. Tá? O que ao pé da letra vai dizer, né? Os gigantes, a origem da legendária raça de gigante. Aqui utiliza-se para mostrar a corrupção crescente da humanidade, tá? E do dilúvio. Os filhos de Deus poderiam ser descendentes de Sete. Isso aqui é uma mentirada. Tá? Esse comentário aqui da Bíblia Sagrada, tá? Da editora Vozes, isso aqui é mentira. Não tem nada a ver com família de Sete, com família de Caim. Tá? Isso tem a ver, sim, com gigantes. Tá? Gigantes. Você viu o texto? Que havia gigantes na terra, mesmo depois, quando os Benei Elohim tomaram as mulheres, tá, dos homens e lhes geraram filhos, que eram homens famosos, que eram os quem? Os Giboim. Então, portanto, 3 raças surgiram ali: os gigantes, os Nephilim e os Giboim. Tá? Os Giboim, ou melhor, vamos traçar assim: os Giboim, os Nephilim e os Eliod. Tá? Portanto, as pessoas, por desconhecimento, até porque as pessoas não querem pesquisar, não vão pesquisar, então, portanto, né, elas pegam o livro de Enoque, a tradução etíope, elas não pegam a tradução grega para fazer uma comparação, tá? E pedaços desse livro também foram encontrados nas cavernas de Qumran. Então, portanto, para você fazer uma análise, quem são esses seres? Esses seres existiram, esses seres estiveram aqui. Tudo indica, gente, que esses seres, os gigantes, bora ver se eu encontro. Poxa vida, né? Vamos ver se eu encontro aqui. Vamos ver aqui se a gente encontra aqui, para mostrar para vocês quem são esses gigantes. Certo? Deixa aqui, ó. Aqui. Vocês vão entender quem são os gigantes. São esses seres aqui, ó. Tá? Ó, esses seres aqui. Ok? Que aparecem nas tábuas da Suméria. Esses seres eram maiores que os humanos. Tá? Basta a gente ver, deixa eu ver se eu encontro aqui outra foto, para mostrar isso a vocês.
né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vê aqui, ó. Olha o Enlil aqui. Olha o tamanho do Enlil, que media, tá? Pesava 600 kg e media 3,50 m, enquanto os humanos mediam 1,85 m. Você está vendo isso aqui? Esses, tá? São os gigantes. Eles deram origem a quem? Aos Nephilim. E os Nephilim deram origem a quem? Aos Helíodes. Então nasceram 3 raças. Aí as pessoas ficam pensando, quem eram esses seres? Esses seres eram de outro planeta? Não, esses seres foram produto de uma evolução. Eles nascem a partir de de manipulações. Eles já eram grandes em si. Quem já assistiu o filme Noé, tem um filme em que os sentinelas aparecem como seres cheios de pedras. Tudo, tá? E eles contam a história deles, né? Eles foram lançados à terra e tal, viraram pedra e tudo mais, né? Então eles eram gigantes, assim, pedregoso, tudo muito feio, né? E ajudaram Noé a construir a arca. Então você imagina assim, como é que o texto, ok? Esse texto de Enoque fala que surgiram 3 raças: os gigantes, os Nephilim e os Eliud. Tá? Na Bíblia fala dos Giboim. Correto? No livro de Urântia, quando você estuda, você vai perceber que esses seres que se misturaram aos noditas, eles vão ser a origem dos pré-sumérios. Ok? Então preste atenção nisso aí. Então hoje, quando as pessoas começam com aquela história, né? Nós estamos... quem são esses não humanos? Aonde eles se encontram? Né? Você vê que, por exemplo, as pessoas estão aí calculando que esses seres estão vindo de lá de uma galáxia não sei de onde, tá? Até de outro universo. Gente, é só ter um pouquinho de bom senso. Vocês acham mesmo que seres que estão vivendo em outra galáxia, em outro planeta, em outra, que são super, hiper inteligente, tecnológico, tem, nossa, eles são, sabe, eles vêm perder tempo vindo de um lugar para cá, para a Terra. Se pergunte assim, a troco de quê? Eu temo que as pessoas estejam indo não para a verdade, mas para a manipulação. Esses seres não são de outra galáxia. Esses seres nem são de outro planeta. Essa busca pela verdade é que tem que alimentar a nossa vida. Tá? Porque senão nós vamos ficar caindo aí em qualquer papo furado que chegam e dizem para nós, não, sabe, é isso aí e tal, né? Certo? Então tá aqui, ó. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. O manuscrito grego diz o seguinte: e elas, as mulheres, geraram aos sentinelas 3 raças:
os grandes gigantes. Tá? Os gigantes trouxeram os Nephilim, e os Nephilim trouxeram os Eliud. E eles sobreviveram crescendo em poder de acordo com a grandeza. E o livro de Jubileus narra isso. Tá? E eles, aqui no versículo 2, diz: e eles devoravam tudo que o labor dos homens produzia, tornou-se impossível alimentá-los. Agora, você faça um cálculo. Um ser de 3,80 m, haja alimento para esse pessoal. Tá? Talvez até esses seres fossem um pouco mais altos do que se imagina. Mas vamos aqui. Vamos seguir aqui. Eu vou aqui agora. Olha aqui. Quando você acompanha esse canal, sabe aqui, né? Que eu sempre falo aqui sobre isso, né? Então vamos ler aqui um trecho aqui que diz o seguinte: o plano de Enlil. Quem é Enlil? Um Anunnaki, um Elohim, que é o mesmo Javé da Bíblia. Era tomar posse de Israel e estabelecer um sistema religioso dominante, com leis e moralidades autoritárias. Javé ordenou muitos massacres sangrentos para subjugar outros povos e teve um conflito com o Egito, a Babilônia e a Pérsia. Enlil, Javé, também exigia sacrifícios, preste bem atenção, de animais e até de humanos. Exemplo. Tá? Aqui tem um texto. Ó. Coloque a espada de cada um ao seu lado. Passem a passagem pelo meio do acampamento, de uma porta para a outra, e matem cada um, ainda que seja o seu irmão, ou o seu amigo, ou o seu vizinho. Em um único dia, 23.000 pessoas foram mortas à espada. Êxodo 32, 26, 28. Esse é Deus mandando fazer isso. Tá? Enlil, Javé, também foi muito ciumento e destruiu aqueles que não o adoravam. Aqueles que adoram outros deuses, ou sol, ou lua, ou todo o seu exército celestial, serão apedrejados até a morte. Deuteronômio 17, 2, 5. Tá? Certo? Você encontra essas estatuetas de representação reptilianas, né? Então você vê que em passagens bíblicas descrito em tipo descrito um tipo de aeronave deste Deus judaico cristão. Durante o dia, uma nuvem, e à noite aparece como uma coluna de fogo. Ele também usou anjos para realizar suas tarefas, que muitas vezes eram massacres cruéis, quando ordenou que a morte de 185.000 assírios que sitiavam os judeus. O assassinato de 185.000 pessoas em uma noite parece impossível. E a Bíblia menciona exércitos de esquadrões no céu. As armas de raio futurísticas, que poderiam ser armas alienígenas, em um evento intimamente relacionado ao dilúvio universal. Tanto Javé quanto Enlil decidiram por fim a civilização humana. Tá? Então preste atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Tá? Você vai entender. Javé, Enlil, uma divindade negativa, vampiros de energia. Tá? Para os pesquisadores como David Parceriza e David Kangar,
Yahvé se comportou com a mesma crueldade destrutiva de Enlil. Como Enlil era o rei Anunnaki da terra, ele tinha exércitos mais poderosos. Javé tinha o mesmo tipo de poder. Ambos causaram guerras e conflitos entre os povos humanos. Este Deus também criou uma linhagem real em nosso planeta, uma monarquia que fundou suas leis, tá? Como o bíblico rei Davi, que foi chamado Filho de Deus. Tá? A divindade manteve a linhagem de Davi, pois ele desejava continuar como uma linhagem monárquica, Anunnaki na Terra. Então está claro para nós que os descendentes dos Anunnaki nunca desapareceram da Terra. Tá? Os Enlilitas nunca desapareceram da Terra. Vocês sabem quem são. Ninguém pode falar aqui, senão a gente leva strike. Tá? E o Enlil continua dominando o planeta. Porque ele é o Javé, o Jeová, o Alá, tá? O Saturno, o Cubo Negro, o Gadu, o Brahma. Né? Então, as pessoas estão vivendo neste engano, nessa mentira da Matrix. Por quê? Porque nós temos controladores, descendentes desse grupo na Terra. Esse povo muitas vezes nem morre. Eles apenas dizem para a população que morreram. Morreu fulano de tal, foi. Simulam enterros e etc. E esse pessoal vão para lugares aqui na Terra mesmo, aonde seus descendentes estão. Houve um período na história da Terra que os reveladores falam comigo, que é o seguinte: houve um acordo, um pacto. Como não dava para viver todo mundo no mesmo, deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu nem sei se eu tenho essa figura. Tá, mas deixa eu dar uma olhada. Se eu tiver aqui, eu mostro para vocês. Né? Vamos ver aqui. Um instantinho aqui. Imagem aqui. Deixa eu ver aqui se tem essa figura. Eu quero trazer aqui uma figura para vocês olharem. Tá? Que é isso aqui, gente. Isto. Olha aqui. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Tudo começou nessa região aqui, ó, da Terra. Esse é o centro da Terra. Tá? Esse é o centro da Terra. E tudo começou aqui. Nessa época. Tá? Certo? Vocês poderão dizer, bem, tudo começou aqui, ó. Aqui. A história do Jardim do Éden se passa aqui. O que é que acontece? Isso aqui é o Polo Norte, tá, gente? É o centro magnético da Terra. É o centro magnético da Terra. Tudo começa aqui. A história da humanidade começa aqui. É nesse centro aqui
que tem 4 continentes, gente, dividido por rios, tá? E que agora eles resolveram cobrir de gelo. Você entende? Então, eu gostaria muito de encontrar aqui um livro muito interessante sobre. E eu vou já encontrar ele aqui, para me dar uma olhada aqui nele e mostrar um negócio aqui para você. Ó. Esse livro aqui, Curso de Filosofia, falando sobre cosmologia, Aristóteles, na sua parte dos seus escritos Decaelo, né? Decaelo quer dizer do céu, né? Ele diz assim: alguns há como Aximandro, entre os antigos, que afirmam que ela, a Terra, se mantém imóvel devido ao equilíbrio. Pois convém que aquilo que está colocado ao centro, tá, e está a igual distância dos extremos, de modo algum se desloque mais para cima ou para baixo ou para os lados. E lhe é impossível mover-se simultaneamente em direções opostas, pelo que a mantém fixa por necessidade. Ele está falando sobre a Terra, tá bem aqui, ó. Cosmologia aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E diz mais ainda. Isso aqui é Hipólito falando. Ele cita Anaximandro, né? Ele diz assim: segundo Anaximandro, os corpos celestes nascem como círculos de fogo separado do fogo do mundo, cercado de ar. Há respiradouros, aberturas como os da flauta, nas quais aparecem os corpos celestes. Consequentemente, os eclipses dão-se quando os respiradores são obstruídos. A lua é vista, ora aumentar e ora diminuir, consoante a obstrução ou abertura dos canais. O ciclo do Sol é 20 vezes maior do que a Terra, tá? Do que a Terra ou da Lua, 18 vezes. O Sol é mais alto e os círculos das estrelas fixas são os mais baixos. Está falando dos círculos. O que é que ele está falando? Ele está falando disso aqui, ó. Tá? Ele está falando disso aqui. Vamos aqui. Está falando aqui, ó. Vamos ver aqui. Ele está falando desse tipo de coisa aqui que as pessoas, eu tenho mostrado muito aqui no meu canal, né, sobre isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, que é o que de vez em quando eu mostro aqui aquelas esferas, né? Então vamos lá. Agorinha passei por elas. Agorinha passei aqui por elas, já não encontro. Apareçam, garotas. Né? Então, você vai entender isso aqui olhando esse sistema aqui, ó, que é isso que eles estão falando aqui nesse livro. Tá? Engraçado, gente. Não estou conseguindo encontrar, que coisa, né? Mas vamos pegar aqui. Aqui, ó. Ele está falando desses círculos aqui, tá? Ele está falando desses círculos. Ele não está falando de outra coisa, desses círculos aqui, ó. Certo? O ciclo do Sol, o ciclo da Lua, ele está falando dessas esferas concêntricas. Ok? Então, muito bem.
Também Hipólito diz assim: segundo Anaximenes, a Terra sendo plana, prestem bem atenção, lá na filosofia, tá? É transportada pelo ar e, semelhante o Sol, a Lua e outros corpos celestes, todos eles ígneos, fogo, vão sobre o ar graças à sua configuração plana. Ah, Robson, mas olha, eu não concordo com isso, porque veja só, eu não estou pedindo para você concordar, eu estou lendo textos filosóficos, simplesmente isso. Depois, Écio diz assim: Anaximenes diz que os astros estão implantados como pregos no cristalino. No cristalino, o que é o cristalino? São as esferas, tá? Então eu poderia ler outras coisas aqui. Mas o que é que ele está falando para nós disso aqui? Tá? Aí você vai perguntar assim, e o que é que isso aqui tem a ver com a nossa vida? Tem muito a ver com a nossa vida e tem a ver com a nossa concepção de mundo. Tá? Tem a ver com a nossa concepção de mundo. Ok? Por quê? Porque nos enfiaram dentro. Tá? Olha aqui, ó. Quando tudo começou aqui, no centro da Terra. E chegou um momento em que os humanos tiveram que fazer um acordo e dizer, olha, essa parte da Terra será de vocês e vocês vão viver para lá. Esse foi o acordo. E o acordo vem sendo mantido há milênios. Por quê? Porque isso é passado de descendência para descendência. Por que os humanos não podem ir além no Polo Sul? Nem podem ir ao Polo Norte? Porque não podem. Porque essa região aqui ela foi conhecida como Hiperbórea. Os seres que moravam aqui, tá, tinham uma outra configuração de ser. Mas decidiram apagar esse negócio aqui, encher de gelo tudo por aqui, tá? Você vai perceber isso. E aí pronto. Né? Ok? Então eu vou fechar aqui, certo? Vou mostrar apenas o que é mais interessante aqui. Vou apagar algumas imagens aqui para poder a gente continuar, tá? Aqui, ó. Para pesquisadores, né, eles dizem isso aqui, né? A linhagem monárquica Anunnaki na Terra. Então, o que vocês acham que as sociedades secretas ficam mantendo escondido? Eu acho graça porque quando eu vejo gente falando de sociedade secreta, eles acham que as sociedades secretas estão escondendo, né, porque tudo é simbológico, tudo é muito místico, tudo é muito... Então a população não pode saber o quê? Todo mundo... Pessoal, quem lê este livro aqui sobre a Cabala vai entender perfeitamente que o Javé da Bíblia não é Deus. Vai entender. Por quê? Porque aqui na Cabala, nesse livro, eles vão mostrar que não é. Tá? O Santíssimo
estendeu uma cortina sobre 4 pilares para as 4 direções do mundo. Um desses 4 pilares vai do mundo inferior ao superior. Olha só o que. Aí eles pegam esses textos aqui, eles dizem que são textos espiritualistas, que só compreende quem é iniciado. Tá? Aqui, ó. Mas na verdade isso aqui contém informações disfarçadas de palavras alegóricas sobre o nosso passado da Terra. Presta atenção no que eu estou falando para você. Tá? Essa é a figura, olha, do Deus Ancião dos Dias. Deus Ancião dos Dias. Quem é esse Deus Ancião dos Dias? Tá? Então, bora aqui, terminar aqui. Quais os objetivos dessa monarquia? Seria essa aqui, ó. Uma linhagem Anunnaki domine a humanidade, gere guerras e conflitos para obter energia espiritual negativa. Já vem em Liu seria como um vampiro de energia. Escondeu conhecimento espiritual e moral. Quer o ser humano permaneça ignorante e desequilibrado. Manter nossa consciência adormecida e trancada, inconsciente do domínio Anunnaki. Tá? É isso, tá? As ondas cerebrais que alimentam seriam as ondas gamas, tá? De 20 Hz, produto do estresse, medo e ansiedade, que essa monarquia está mantendo. Tá? Ok? Olha aqui. Os ensinamentos gnósticos enfatizam constantemente que os arcontes são imitadores e não podem reproduzir nada original. E ainda assim afirmam arrogantemente que podem. O senhor arconte é chamado de Antimimon, pneuma, espírito falsificado. Tá? Em Apocalipse de João, tá? O termo ocorre diversas vezes em diferentes textos. O cosmos que ele produz é descrito pelo termo Coptahal, simulação. Tá? O vasto sistema planetário dos arcontes é um estereoma, uma projeção de realidade virtual em simulação de um padrão dimensional superior. Tá? E Aldabaoth, o suposto Deus Criador Todo-Poderoso, na verdade, não cria nada. Em vez disso, ele copia padrões arquétipos lá do Pleroma. Tá? O estereoma planetário que ele criou é como uma cópia plástica de uma concha uma concha de Ulmeiro, tá? Abalone. Somente alguém que não conhece a realidade da casca do Olmo, tá? E que milagre vivo da natureza é necessário para produzi-la, aceitaria a substituição plástica. Tá? Então você vê que os arcontes, o que é que os arcontes fazem? Tá? Eles, na ignorância deles, eles acham que eles têm poder, eles são deuses, tá? No escrito sobre a origem do mundo, de Nag Hammadi, diz assim: agora o pai principal, o gerador do arco, o principal criador dos arcontes, já que ele ordenou vastos mundos em órbita, ele produziu céus para cada um dos seus descendentes, belas moradas em cada céu, e Aldabaoth produziu uma decoração gloriosa 7 vezes excelente, tronos e mansões e templos, e também carruagens e virgens celestiais, consignando a cada um do seu próprio reino, como o céu, fornecendo-lhe poderosos exércitos e deuses, e comandantes, e mensageiros e vigias.
em incontáveis miríades, para que todos sirvam e sejam servidos. Sobre a origem do mundo, número 19. Tá? Então, mansões celestiais, exércitos celestiais, flutua nas nuvens, virgens em ordem, coros de anjos organizados com precisão militar. Tá? Você entende agora por que muitos espíritos estão sendo enganados quando desencarnam? Por que esses espíritos estão aprisionados em esferas, meus amigos? Tá? Por que esses espíritos não conseguem sair e ficam retidos nessas esferas aqui, tá? Até Saturno? Por quê? Porque ele criou um sistema aonde ele criou reis aqui na Terra, ele tem uma elite aqui na Terra, e fora daqui ele domina, tá? Criando cidades, mansões, etc, etc. Então, quando alguém desencarna, o que é que acontece? A pessoa vai e encontra cidades astrais. Eu sei que tem pessoas de boa fé aí dizendo, poxa vida, mas as pessoas mandam psicografia e falando que existem lugares e tal. Calma, cuidado. Nem tudo que brilha é luz. Né? Então, eu estou mostrando isso para que a gente veja, mais uma vez, de que as pessoas estão sendo retidas nessas esferas. Por quê? Porque essas esferas são lugares de domínio dos arcontes. Ok? É o que eu tenho mostrado nessa figura aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Olha aqui. Tá? A Terra, o Tártaro, onde está o governo de outros arcontes, tá? E aqui o governo dos arcontes até Saturno. Saturno, Lua, Sol e Terra. Ok? Se você, meu amigo, não entender que este ser aqui, tá, exerce um domínio sobre nós, tanto do ponto de vista psíquico, espiritual, como material também, tá? Porque ele estabeleceu aqui na Terra reis, monarquias, líderes. Né? Eu fiz um vídeo falando sobre a luta dos enlilitas e os enquitas, mostrando para vocês que a história mal contada da Terra, a história da raça humana, tudo mal contada, é para favorecer esse grupo de pessoas que, muitas vezes, pessoal, são apenas substituídas. Tá? Existe tecnologia em que eles são capazes de substituir. Existe testemunho de pessoas que foram abduzidas e presenciaram fatos tipo, eles eram capazes de tirar a alma de alguém e transferir a alma para um outro corpo. Transferência de consciência. A história da reencarnação é a história que esses seres implantaram. É uma tecnologia em que eles pegam uma alma, um espírito, e fazem ele voltar
dentro de um corpo. Passando por onde? Passando pela glândula pineal e se alojando na glândula pineal da criança que está sendo gerada. Porque pergunte qual é a primeira coisa que é gerada no ser humano. Tá? O que é gerado não é primeiramente a alma, o espírito, não é negativo. Tá? Há uma parte do corpo humano que é gerado, que é constituído primeiro, exatamente para dar suporte àquele espírito que virá ocupar aquele espaço. E outro dia eu vi um rabino dizendo exatamente isso aqui, gente. Que quando você vem, eles lhe dizem tudo. Quem dizem? Os arcontes. O que você vai fazer, o que você vai acrescentar. Mas quando você está vindo, eles batem nos seus lábios assim. Ó. E ele disse que é por isso que nós temos esse fundinho aqui, ó. Porque aqui ele põe o dedo e aperta, para que a gente não fale, nem lembre o que de fato nós viemos fazer na Terra. Não sei eu que falei isso não, foi um rabino. Tem um canal aí no YouTube. Pena que ele está a serviço de Aldabaoth, ele está a serviço do Javé, Jeová, Alá. Tá? E ele está falando coisas que se você pegar, você junta os pedacinhos, você percebe que o engano é muito grande. Né? Mas eu quero dizer para você, não desista desse canal. Fique comigo. Tá? Ajude esse canal, por favor, ajude, porque nós precisamos chegar a muitas pessoas. Precisamos ajudar pessoas, gente. Tenha um amor no coração de vocês para ajudar pessoas, porque senão elas não acordam. E vão desencarnar desse jeito e serão enganadas. E nunca voltarão ao pleroma, tá? E nunca voltarão à sede da onde te veio, né? Porque nós nunca voltaremos para a casa do Pai. Lembram da parábola do filho pródigo? Exatamente. Nós somos esse filho pródigo. Aí a gente quer voltar para a casa do Pai. Esse Pai que Jesus fala não é o Javé, o Jeová. Preste atenção. Mas ele quer manter a gente comendo o farelo, a lama do porco. Ele quer nos manter nesse padrão. Então, os seres alienígenas que estão vindo, muitos seres que estão vindo a esse planeta agora, estão enviando mensagens de consciencial para a Terra, tá? Estão tentando furar o bloqueio dos arcontes, que não é fácil, é uma área de domínio deles, e passar por eles, só Jesus conseguiu passar. Tá? Então, ou a gente expande a consciência, a percepção, e busquemos a verdade, gente, mesmo que doída, para a gente evoluir, ascender, ou ficamos nós presos nesse sistema arcôntico. Forte abraço, gente. Deixe seu like, contribua com o canal, toque o sininho de notificação e aguardem o próximo vídeo.